Fala você concurseiro, fala você concurseira. Professor Adriano Silva, o seu professor de História e Geografia aqui do canal Historiografando no YouTube. Hoje eu vou convidar vocês a estar resolvendo comigo algumas questões focadas no concurso da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Antes de tudo, deixa aquele joinha, se inscreva no canal e turbina e compartilha nossos vídeos nas redes sociais para que cada vez mais guerreiros e guerreiras venham para cá fazer parte da nação de concurseiros e concurseiras aqui do canal Historiografando no YouTube. E lá no Instagram, está aparecendo aqui na tela também em algum lugar, siga-nos lá no Instagram para que você possa acompanhar aquelas notícias mais urgentes que não dá tempo de fazer vídeo para ser divulgadas. Então vamos lá, deixa de conversa e vamos partir aqui para a nossa primeira questão do dia. Aliás, da noite, da madrugada, da tarde, independentemente do horário que você esteja nos assistindo. Primeira questão diz o seguinte, ó: foram consequências da mineração no estado do Tocantins. Pessoal, quando eu falo aqui mineração, eu gostaria que você atentasse para o seguinte momento da nossa história do Tocantins, onde a mineração teve uma importância danada para a colonização, para o povoamento das nossas terras. Então, quando eu pergunto para vocês quais foram as consequências da mineração, eu estou perguntando justamente quais foram as consequências de quê? De uma ocupação dentro do nosso estado do Tocantins. A alternativa, a letra A diz o seguinte, ó: A, o surgimento de um mercado interno. Letra B, a urbanização. Letra C, a melhoria do nível cultural. Letra D, a decadência da atividade açucareira. Letra E, a maior fiscalização da coroa sobre a colônia. Foram consequências da mineração. Ou seja, gente, a consequência é justamente o que se dá por algum problema que já vem acontecendo em algum local. Um exemplo, aconteceu o problema da cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. Então, já que a cana-de-açúcar não estava ali no Nordeste, no litoral brasileiro, a todo vapor, haveria necessidade de quê? De expandir além da cana-de-açúcar para o interior em busca de quê? Da mineração. Então, eu já entreguei praticamente aqui a questão. O surgimento de um mercado interno não é o gabarito da nossa questão. A letra B, a urbanização, também não é a letra B, o gabarito da nossa questão não é. A letra C, a melhoria do nível cultural, também não é. A letra D, a decadência da atividade açucareira. E eu já expliquei no início do nosso vídeo, expliquei para vocês que com a decadência do açúcar lá no Nordeste e também naquela região litorânea do nosso Brasil, houve a necessidade de expandir para o interior em busca de novas riquezas. E essas novas riquezas, no caso, seria o quê? A mineração, que foi fator de colonização, de povoamento do estado do Tocantins. Beleza? Pegou essa questão? Eu acho que você não errou. Uma questão bem fácil, uma questão bem light, bem tranquila mesmo. Vamos aqui para a nossa próxima questão. Já estamos nela. Aqui é a terceira questão, gente, lá do nosso caderno, mas aqui será a nossa segunda, tudo bem? Bora lá aqui para a nossa segunda questão. No século XVII, olha só, no século XVII, contribuíram para a penetração do interior brasileiro. Que foi responsável para essa penetração no chamado interior brasileiro? A letra A diz o seguinte, ó: o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar e a cultura do algodão. Não, gente. A cultura da cana-de-açúcar aconteceu justamente aonde? Acabei de falar na questão anterior, no litoral, na região nordeste do Brasil. Então, nada disso, tá certo? Penetração do interior brasileiro não foi justamente a cana-de-açúcar, não. Cultura do algodão também não. Cultura do algodão, ela se deu também mais voltado para a parte do nordeste brasileiro. A letra B, olha só, o apresamento de indígenas e a procura de riquezas minerais. Novamente, né, não tem nem como errar uma questão dessa, você não hesita em marcar a letra B de bola, tá ótimo, por quê? Porque eu acabei de explicar também na questão anterior. Você viu que essa questão de ida para o interior foi uma das pautas justamente por causa da busca de quem? De riquezas minerais. Vamos terminar aqui, a letra C diz a necessidade de defesa e o controle aos franceses, não. Letra D, o fim do domínio espanhol e a restauração da monarquia portuguesa. Viajou demais. A guerra dos Emboabas e a transferência da capital da colônia para o Rio de Janeiro também não, gente. Então saiba analisar o que é importante aqui para o nosso estado de Tocantins. E uma das questões que você pode encontrar na sua prova e que tem muita importância é quando nós falamos justamente de quê? Da mineração. Quando pegou mineração, olha, liga as antenazinhas, tá certo? Que pode ser o gabarito da tua questão, sim. Tem mais questões? Bora lá para mais uma questão. É a nossa terceira questão de hoje, que diz o seguinte, ó:
adaptada, o canal Historiografando pegou e adaptou, deu uma mexidazinha para deixar o modelo nosso. A exploração do ouro no Brasil fez com que a metrópole ampliasse a fiscalização e aumentasse a tributação. Tá vendo, gente, que as questões aqui estão versando justamente sobre o quê? Sobre o assunto principal de história quando eu falo do estado de Tocantins, a questão da mineração. Por isso que eu estou trazendo as questões voltadas justamente para esse naipe, para que vocês enxerguem, para toda vez que vocês virem alguma questão falando sobre mineração, liga as anteninhas para que você capte bem a informação. Bora lá o que é que diz aqui o resto da questão. Dentro dessa concepção, Portugal criou as ordenações filipinas, leis impostas ao Brasil, estabelecendo o quê? Gente, falou de mineração, novamente, ó, falou de mineração, bora lá, bora fichar onde é que fala aqui a questão da mineração, a exploração do ouro no Brasil, falou sobre mineração, fiscalização e aumento da tributação dessa exploração. Falou aqui das ordenações filipinas, leis impostas ao Brasil, estabelecendo o quê? O que que essas leis, essa lei filipina estabeleceu? A letra A vem nos mentir, tentar nos enganar, dizendo assim, a exploração de ouro seria permitida apenas aos nascidos no Brasil? Nunca, nunca, de jeito nenhum, né? A letra B, a exploração de ouro seria permitida apenas aos portugueses e filhos de portugueses? Não, também não vi em nenhum momento da história que falasse isso. A letra C vem nos dizer o seguinte, haveria livre exploração sem qualquer restrição? Como assim? Olha, o caput da questão acabou de explicar isso, que haveria sim restrição, fiscalização, tudo isso é restringindo. Se havia fiscalização, era restrição. Entenda-se assim, tá ótimo? A letra D, haveria livre exploração desde que fosse recolhido aos cofres públicos o quinto do ouro extraído. É aqui onde é que nós iremos marcar o nosso gabarito, tá, pessoal? O objetivo dessa lei trazida aqui para as terras brasileiras, o que nós chamamos de ordenações filipinas, foi justamente o conjunto de lei que estabeleceu que haveria sim uma livre exploração, mas desde que fosse recolhido aos cofres públicos o quinto do ouro. Agora você me pergunta, professor, a qual cofre público? Cofre público brasileiro? Não. Aos cofres públicos, entenda-se aqui de Portugal. Deixa eu colocar aqui, ó, Portugal, não o Brasil, beleza? Bora lá passar para mais uma questão, se nós tivermos ainda mais alguma. Temos aqui mais uma questão, a quarta de hoje, que diz o seguinte, ó, adaptada também. Diferentemente de outras atividades econômicas do Brasil colônia, a mineração foi submetida a um rigoroso controle por parte da metrópole. Nesse contexto, olha o que nós já aprendemos, gente, falando agora as leis filipinas, tudo isso é de suma relevância, de suma importância para dar um complemento às demais questões. Olha só a letra A, que diz o seguinte, ó. Nesse contexto, nós podemos ter nesse contexto agora aqui do caput da questão, a letra A diz, aos códigos mineiros de 1603 e 1618 já impediam a livre exploração das minas, impondo uma série de condições e restrições. Gente, condições e restrições nós tínhamos, mas o que eu acabei de falar lá na questão anterior, bora lá partir para frente e daqui a pouco você vai ver que essa questão vai morrer por si só. Letra B. As intendências das minas criadas pelo regimento de 1702 impuseram um controle absoluto sobre toda a produção mineradora, embora ainda estivessem subordinadas a outras autoridades coloniais. Bem tentadora mesmo essa letra B. Letra C. A cobrança do quinto foi facilitada com a criação das casas de fundição, no final do século XVII, onde o ouro era fundido em barras timbradas com o selo real, embora a circulação do ouro em pó ainda fosse permitida. Olha o que está dizendo aí, fosse permitida. Será que é isso mesmo? Gente, o que nós acabamos de estar vendo lá na questão anterior foi justamente que a cobrança do quinto, ela foi cobrada sim, ela foi cobrada, tá ótimo? Então cuidado, quando aqui diz, a cobrança do quinto foi facilitada, ela não foi facilitada, digamos assim, em todas as palavras, em todos os termos, mas de certa forma, havia as casas lá de pesos e medidas que isso ali já dava uma facilidade a mais para, digamos assim, para taxar o ouro que encontrava-se ali. Cuidado para você não viajar muito quando fala-se aqui em facilitado. Igualmente, o professor, quando lê essa questão, pela primeira vez, ele voou. Confesso para vocês que eu voei, mas eu fui fundo mesmo para descobrir qual era o erro dessa alternativa aqui, tá certo? Continuando aqui, ó, com a criação das casas de fundição no século XVII, onde o ouro era fundido em barras timbradas e com selo real, verdade. Embora a circulação do ouro em pó ainda fosse permitida, de jeito nenhum. Opa, volta lá, pega a caneta, nada disso.
já existiam essas casas eram para tentar impedir essa circulação do ouro em pó, porque era mais fácil você ter ouro em pó e esconder do que ele está timbrado, do que ele está, digamos assim, legalizado, beleza? Então cuidado, eu li essa questão e voltei nela porque ela é bem tendenciosa ao perigo. E a letra D? A letra D diz, foram instalados postos fiscais em pontos estratégicos das estradas, é verdade isso, com o objetivo de fiscalizar se o pagamento do quinto havia sido realizado, cobrar impostos sobre a passagem de animais e pessoas e sobre a entrada de todas as mercadorias transportadas para as minas. É o gabarito da nossa questão. Letra D de dado. Professor, temos mais uma, temos a última de hoje. Questão nossa do canal Historiografando, que diz o seguinte, ó. Em relação à colonização do estado do Tocantins no século XVII, julgue o quesito incorreto. Preste bem atenção, tá, pessoal? Que aqui o quesito incorreto. A gente vem com a cabeça já pensando, caçando só o que é certo. Aqui no caso ele quer o incorreto a esse período aí. A letra A diz, ó, ingleses, franceses e holandeses conquistavam a região norte brasileira, estabelecendo colônias que servissem de base para posterior exploração do interior do Brasil. Isso aqui está correto. Belezinha, não se discute isso. Letra B de bola. Os franceses, depois de devidamente instalados no Forte de São Luís, lá no Maranhão, tá ótimo, na costa maranhense, iniciaram a exploração dos sertões do Tocantins. Verdade, tudo começou pelos sertões do Tocantins. A letra C. Coube aos holandeses a descoberta do rio Tocantins pela Foz no ano de 1610. Errado, não foi aos holandeses aqui, atente-se, foi justamente aos franceses, ok? É isso, pessoal. Foram 5 questões, espero que vocês tenham gostado. Bem rapidinho aqui para não perder muito seu tempo, para que você já vá batendo em cima do comentário dessa questão. Se inscreve no canal, qualquer dúvida, quer participar da nossa plataforma isolada de História e Geografia, brinde atualidade, brinde resolução de questões, algumas questõezinhas básicas, mais ainda outro brinde, uma aula de revisão para você, véspera de prova, é só me chamar no zap do professor que está aparecendo aqui e vamos lá junto fazer o quê? Força guerreiro e trilhar o rumo da aprovação Polícia Militar do Estado de Tocantins. Abraço, galera!